Então vamos continuar aqui com o nosso trabalho com os sinais de dinâmica musicais, né? Os sinais de intensidade. A gente vai aprender agora um conceito muito simples. À medida que a gente vai para o agudo, como a gente fez no exercício anterior, agora a gente vai firmar esse conceito, né? Na verdade eu já venho mostrando, mas a gente vai firmar isso daí de maneira mais sólida. À medida que a gente vai para o agudo, a gente cresce em termos de intensidade. E à medida que a gente volta para o mais grave, a gente diminui em termos de intensidade. Tá bom? Então, tem um outro detalhe que a gente vai observar aí nessa partitura. Olha lá esse exercício. Um compasso 6/8. A gente tem notas na mão esquerda que são ligadas, né? E elas, como são ligadas de duas em duas, acaba que a gente toca no começo, por exemplo, o primeiro intervalo ali no primeiro compasso para a mão esquerda, a gente ataca e ele está preso e depois continua preso no segundo compasso. E esse por si está preso para o terceiro compasso, e esse por si está preso para o quarto compasso. Resumo, a gente toca só no primeiro compasso, na cabeça do primeiro tempo, e depois segura durante 4 compassos esse intervalo. Depois, um outro sinal muito importante, que está ali no começo do quinto compasso. 1, 2, 3, 4, exatamente. A primeira nota, tanto da mão direita quanto para a mão esquerda, o intervalo da mão esquerda, tem um sinalzinho. Tá vendo essas chaves que são sinais de intensidade para a gente crescer com a intensidade e depois diminuir? Ou às vezes apenas crescer, enfim. Ali eu tenho só a flechinha, como se fosse uma chavezinha para uma nota só. O que é aquilo em música? Aquilo é um acento. O que significa isso? Ali eu ataco com um ataque um pouco mais seco, um pouco mais ríspido, um pouco mais forte, né? É um ataque mais súbito. Então ali eu posso dar uma atacada naquela nota, só naquela nota, e depois eu sigo a música normalmente. Como a gente observa que eu tenho o acento e logo embaixo um sinal que é para eu diminuir, óbvio, eu acentuo aquela nota e aquela mão esquerda e depois em seguida eu já começo o meu diminuendo. Lembrando que em música crescer e diminuir, a gente fala crescendo e diminuendo. Tudo em italiano, a nomenclatura musical é toda assim, os termos são todos em italiano mesmo. Tá bom? Então eu vou tocar o exercício agora lentamente, depois eu vou tocar contando, depois eu vou comentar essa dinâmica toda. Um outro detalhe importantíssimo é que a gente tem notas pretas aí, né? Acidentes ocorrentes a cada compasso, quase que em todos os compassos uma nota preta. E o último, ainda tem um último, eu tenho a minha passagem de dedo, né? Do 2 para o 1, aquela coisa de passar o 2 por cima e o 1 por baixo, enfim. Eu vou tocar e a gente comenta. Então primeiro eu vou contar as 6 colcheias, né? Do compasso 6/8 eu começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito. Então olha só, tirando a minha mão esquerda, que é muito simples de fato, né? Ela ataca esse intervalo de Dó e Sol, e depois no quinto compasso ela ataca de novo com um pouco mais de força por conta do acento, ali por mais 4 compassos. A minha mão direita eu começo leve, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e agora menos leve, mais, menos, mais, menos, leve, cresce. Acento
tua. Olha a diferença de um crescendo. E agora o acento. O acento é mais duro, é mais rápido o movimento, né? Pá, eu ataco, o meu ataque é mais rápido, eu escuto mais, se você estiver estudando num piano acústico, ou mesmo num piano digital, ou um teclado já mais moderno, né? Se você atacar mais de repente, você escuta o barulho do martelo agindo mais. Pá, você escuta mais percussividade na nota, você escuta o ataque da pancada do martelo na corda, mesmo que ele esteja sendo simulado por um sampler, né, de um teclado ou de um piano digital. Geralmente eles reproduzem isso, então você escuta mais duro, ao invés de apenas uma coisa mais macia, eu escuto um pouco mais duro. Esse é o acento, né? Então eu venho até aqui, crescendo, crescendo, e agora o acento. Acento diminui, diminui, diminui. Agora olha só, leve, cresce, cresce, diminui, 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 cresce, cresce, cresce. Cresce, 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 diminui, diminui, diminui. O do acento, na verdade ele está pedindo para a gente começar a crescer até um pouquinho antes. É acento, leve, leve, leve. A partir da nota preta eu já posso começar a tocar mais, menos, 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 mais, mais. Assim funciona melhor, não é? Menos, mais, menos, menos. Isso dá muitas vezes isso, né? E mais uma vez para revisar, então, leve, mais, menos, menos, leve, mais, menos, menos, leve, mais, menos, menos, leve, mais, acento, acento, menos, 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 um pouquinho mais, menos, 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 um pouquinho mais, menos, menos. Fica uma onda, né? Como se fosse uma sanfona, um acordeão aí. E assim a gente percebe como o fraseado, né, soa mais musical, soa mais... Parece uma coisa que está sendo cantada, né? Soa mais cantabile, outra palavra em italiano muito usada, né? Então, prestar atenção também muito na passagem de dedo aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 3, 2, passo 1 aqui, ó. 1 no Mi. 1, 2, 3, 4, 3, 2, passo 1 aqui. 1, da, tá, com as duas mãos agora. Cresce, cresce, diminui, 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 cresce, 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 diminui, 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 cresce, 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 diminui, diminui, diminui. Pode repetir várias vezes isso para ir realmente pegando o jeito de crescer e diminuir, né? Com muita calma, ligando as notas aqui, apesar de não estar escrito, vamos ligando as notas para fazer isso de maneira bem conectada, tá bom?